Estamos iniciando agora mais um Empreendedoras pelo Mundo aqui na TV Cidade Farroupilha. E você que quer divulgar o seu negócio, a sua empresa, os seus produtos aqui no nosso programa ou na TV, entre em contato no número que está aparecendo aqui embaixo. A nossa convidada mega especial, uma pessoa que tem uma energia a mil, que eu adoro, é a Beatriz Perufo. Ela que é palestrante, advogada, empresária do desenvolvimento pessoal e profissional, consteladora sistêmica, mentora de oratória e liderança para mulheres e muito mais, gente. Eu acho que essa entrevista não vai caber tudo que essa mulher faz aqui, não. Mas, Beatriz, seja muito bem-vinda. Adorei, Ana Paula. Muito obrigada. Eu me sinto muito orgulhosa, muito honrada de estar aqui contigo. Muito obrigada. Beatriz, eu iniciei assim, falando a ponta do iceberg de tudo aquilo que você faz. Eu tive o prazer, a honra e a satisfação de conhecer a Beatriz por meio da BPW Brasil. A gente já teve aqui uma entrevista com a Magali falando da BPW, então se vocês quiserem saber mais, volta aí as nossas entrevistas no canal do YouTube, busca a entrevista com a Magali para você saber o que é a BPW. Eu tive a satisfação de conhecer essa mulher incrível na BPW e trouxe para nossa história de vida, lógico, mulheres desse jeito, desse porte, a gente tem que carregar conosco, porque é uma fonte de inspiração e aprendizagem. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pedir para você, Beatriz, contar um pouco da sua trajetória, da sua história profissional, empreendedora, e a gente vai entrar depois no contexto dos desafios, né? Tá certo. Ana Paula, quero te dizer que para mim também é uma alegria ser tua amiga. Vamos começar por aí, porque é importante o relacionamento, o networking, principalmente entre mulheres, para que nós possamos fortalecer as outras. Então, as que estão nos assistindo agora também, não é verdade? É por aí o caminho, é uma mulher ajudando a outra. Este princípio eu gosto muito, Ana Paula, porque vem comigo desde sempre. Eu iniciei trabalhando com e para mulheres há mais de 40 anos. Então, eu comecei dando aula de ginástica rítmica, alongamento, expressão corporal, porque eu era bailarina. Com 14 anos eu já dava aula em academia. Então, a minha história começa bem cedo, bem cedo. A minha primeira apresentação de balé eu tinha 2 anos e meio, imagina, picorruchinha, já estava no palco. Então, eu adoro o microfone, por isso também essa questão da oratória. E percebi nessa minha caminhada toda com as mulheres de que a oratória para a mulher é diferente do que a oratória para os homens. Então, percebi que precisava algo mais. E o que é esse algo mais? É o fortalecimento feminino. Então, é neste sentido que eu venho trabalhando com as mulheres. Trabalhei. Vamos pensar, tu queres saber um pouquinho da minha trajetória? O que eu já fiz na vida? Jesus, nós vamos ficar um pouquinho, gente, porque não dá tempo para contar a história dessa mulher aqui. Pensa assim, eu me formei em 88 em Direito, em 89 eu já estava na OAB, em Bento Gonçalves, participando de uma comissão. Em 95 eu já fui eleita secretária-geral da OAB de Bento Gonçalves, e ali iniciou, então, em 89, final de 89, início de 90, a minha trajetória de 32 anos na OAB, de trabalho voluntário. Voluntário, gratuito, então exatamente para a entidade. Na OAB eu exerci várias funções, eu não vou lembrar de todas, mas as principais. Essa que fui eleita em Bento Gonçalves, depois conselheira seccional, que nós chamamos, que é a conselheira do Estado, por 3 gestões.
Fui vice-presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental, presidi a Comissão da Mulher Advogada da OAB do Estado. Isso foi bárbaro, foi um divisor de águas na minha vida. E depois disso, fui eleita, então, conselheira federal da OAB. E assim eu encerrei esta minha caminhada dentro da ordem. Encerrei porque percebo que a roda tem que girar, as cadeiras têm que girar essas cadeiras. Então, eu não gosto de permanecer no mesmo cargo, no mesmo lugar. A gente tem que aprender, tem que ir girando mesmo, é isso, é isso. Dentro da BPW, aí tem uma outra caminhada. 2017, estive em Porto Alegre para conhecer a BPW, para me associar. E aí tive a surpresa e o convite de fundar, então, uma BPW aqui na Serra Gaúcha. Fundamos em Bento Gonçalves em 2017. Fui a primeira mulher presidente eleita. Para quem está nos assistindo, BPW é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. E imagina, né? Então, é uma associação centenária, está em mais de 100 países. Somos quantas mulheres BPW no mundo? 30 mil, 40 mil? Já me perdi na conta. Entre 30 e 40 mil. Exato. No mundo. No mundo. Então, é uma rede de networking muito forte de fortalecimento feminino. E isso me encantou. E daí, claro, além depois de ser presidente da BPW em Bento Gonçalves, fui então para a BPW Brasil, que é a nossa federação. Fui convidada pela então presidente Margarida para coordenar o Comitê Nacional dos Direitos da Mulher. Então, estive lá, representei também a BPW Brasil no Pacto Global da ONU, na Plataforma de Direitos Humanos. Que mais? Isso é muito importante, claro. Eu estou desde 21, eu acredito, conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representando a BPW Brasil, então a nossa federação. E isso é muito bacana, porque nós estamos falando de políticas públicas para mulheres. Estamos falando que a BPW, através desta cadeira como conselheira, consegue sim estar trabalhando na gestão das políticas públicas para mulheres dentro do Ministério. Isso é muito importante. Eu estou muito feliz com esse novo cargo, que eu não gosto muito de chamar de cargo, eu gosto de chamar de função, porque é mais uma atividade, com certeza. E palestrante, Ana Paula, eu sou desde sempre, mais ou menos, porque é mais ou menos há 30 anos que eu palestro, então, de forma profissional. É por aí, eu acho que é um pouco do que eu já fiz. E tem outras coisas, claro. Sim, a gente estava aqui conversando justamente sobre essa nossa entrega, mesmo estando fazendo várias coisas ao mesmo tempo e agregando mais e principalmente buscando mais conhecimentos. Beatriz estava me contando aqui que agora está fazendo um mestrado. A minha mãe dizia que o conhecimento não ocupa espaço. E então, se não ocupa espaço, eu já fiz 2 pós-graduações em gestão de pessoas, em direito empresarial. E com esta minha caminhada como palestrante, eu achei interessante estudar um pouco mais a comunicação. Então, iniciei um mestrado, que é parte online, parte presencial, na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Ciências da Comunicação. Tô amando. Olha só que incrível. Por que eu fiz questão, né, de trazer essa observação referente a ela estar fazendo mestrado? Porque a Beatriz, com tudo isso que ela tem de bagagem, de experiência e de atuação dentro e fora da BPW, dentro da OAB, essa vontade de fazer as coisas com esse carinho todo que é dela, é o desenvolvimento pessoal dela, são as características pessoais dela, ela ainda busca conhecimento para se manter atual, para entender mais sobre um contexto
que daqui a pouco ela precisava de obter mais conhecimento, mais experiência, mais conexão. Foi em Fernando Pessoa, em Portugal, somente isso, né? Buscar esse conhecimento é para mulher poderosa e fazer esse tipo de ação, esse tipo de coisa. Mas eu trouxe essa observação porque tu que atua com desenvolvimento pessoal e profissional é uma das características fundamentais para o desenvolvimento, não é? Com certeza. Não tem como, hoje, neste mundo globalizado, trabalhar de uma forma local, enraizadinha, quietinha, numa cadeira. Não tem mais essa função. Este é um trabalho que não existe mais. Hoje o mundo não tem fronteiras, não tem cerca, não tem muro. Então, sim, nós precisamos nos desenvolver cada vez mais. E aí entra todo um assunto de etarismo que é muito importante. Não existe idade limite para nada disso. E sim, o nosso limite é a nossa vida. Acordei hoje, então sim, eu posso. Olha que maravilhoso. Já que a gente estava falando das palestras, eu vou te perguntar, quais tipos de palestras você costuma ministrar e para que público? Eu amo falar com e para mulheres, então adoro. Aí entra toda a questão de felicidade. Eu abordo os temas sobre felicidade porque tenho uma formação também em biopsicologia que trabalhei, já coordenei durante um ano o FIB, o projeto FIB, que é Felicidade Interna Bruta, em Bento Gonçalves. São coisas que a gente vai falando, a gente vai lembrando aqui. Então, este é um tema que me é muito caro. Na questão da oratória, o fortalecimento feminino, eu gosto de abordar para mulheres. Então, tanto que tenho até uma mentoria de oratória e liderança para mulheres. A gente tem que fazer com que as mulheres exercitem a liderança. Não tem não tem outra forma. Não existe, eu vou ter que fazer isso. Sabe como é que mulher levanta normalmente a mão? Sim. Assim. Só. Então, quando perguntam quem pode, quem quer fazer, quem quer participar, eu. E falam baixinho. Gente, a mulher tem que levantar a mão de verdade. Em vez, não, fica aquela coisa do meio termo. Então, nós precisamos exercitar. As mulheres que estão nos assistindo têm que exercitar. Vai ser síndica do teu condomínio, participa de uma associação, na tua empresa, onde tu está trabalhando. O que tu pode fazer, que tu pode chefiar? Exatamente, nós precisamos aprender a nos colocar. Aí funciona, aí dá certo. Se candidatem. Exato. Bom, aí tu falou uma palavra muito importante, que é mulheres na política. Eu preparo mulheres também para se candidatarem. Porque é algo que precisa ser trabalhado. Nós precisamos trabalhar com essa questão do desenvolvimento pessoal, com certeza. E as mulheres têm uma questão cultural. Até hoje mesmo, na minha aula de mestrado, nós estávamos falando sobre isso. O professor me disse assim, não, mas os homens falam menos. Então, eles têm mais dificuldades para comunicação. E aí, eu debatendo com ele, disse, mas os homens já nasceram líderes. Eles já nasceram com um certificado, você pode falar. Essa que é a questão. O homem foi treinado, o menino foi treinado para pegar uma bola e jogar, pegar uma bicicleta e sair correndo. Quantas mães, quantos pais dizem, pega essa bola e vai, meu filho, vai lá para fora. A menina senta aqui, te comporta como uma menina. Então a menina, ela não foi educada para falar em público. A comunicação dela sim é desenvolvida, mas para falar em público não. Ela foi educada para ficar quieta, fala baixo, te comporta. E é complicado isso, né? Sim, porque quando a gente olha dentro do desenvolvimento pessoal e profissional, por que a gente entra no contexto de aproximar esses dois vieses, o pessoal e o profissional? Primeiro, porque o profissional ele é reflexo do que é o pessoal. Se uma menina foi criada com esse tipo de comportamento, que era algo comum, social, e quando a gente
traz essas observações a público, a gente está falando de um contexto social enraizado, então a gente vai muitas vezes contra aquilo que a sociedade impunha antes, com mais determinação, e agora estão sendo percebidos os resultados não tão positivos referência a esse tipo de comportamento. E é quando a gente lida com isso, com as profissionais, muitas vezes a falta da iniciativa ou o medo, o bloqueio, crenças limitantes de uma profissional ir lá e se destacar ou se colocar à disposição de assumir cargos de gestão e de liderança, a gente, quando trabalha isso, percebe-se que vem de onde? Do pessoal. Claro. Muitas vezes da forma que foi criada ou conforme as experiências da vida veio trazendo isso para ela. Então, quando a Beatriz traz isso, gente, a força e o peso que esse tipo de ação tem na vida de uma mulher é muito grande, porque isso vai reverberar em todas as ações, sejam pessoais ou sejam profissionais daquela mulher. Então, quando a gente lida com a responsabilidade de atuar com o desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa, a gente tem que entender o peso da responsabilidade, de onde nós vamos mexer. Porque a Beatriz é uma profissional incrível, que inspira muitas mulheres, que tem muito conhecimento, que busca ser melhor a cada dia e buscar cada vez mais esse conhecimento. Por que eu falo isso, Beatriz? Porque existem hoje muitos profissionais de YouTube que aprendeu uma ferramenta e acha que aplicando aquela ferramenta somente vai poder contribuir com a pessoa e acaba levando aquele cliente à frustração por não conseguir, porque não tem a profundidade desse tipo de conhecimento que a Beatriz está trazendo aqui, né, Beatriz? É que também tem uma característica das mulheres, de algumas, claro, que somos multipotenciais. Temos várias habilidades, vários conhecimentos em áreas diversas, só que nós temos que não pegar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu acho que é melhor. Eu não sou muito boa em matemática, tá? Não sou. Preciso ser nota 10 em matemática? Não. Casei com um contador, tá Olha que ótimo. maravilha. Uma filha contadora, tá ótimo. Não preciso. O que eu preciso é saber o que eu tenho de melhor e desenvolver este meu melhor. Aí, sim, eu vou ser melhor, vou ter uma nota melhor em algo. Eu vou realmente me destacar em algo. E isso é uma dificuldade daquela mulher que realmente tem vários braços. Hoje, grande parte das mulheres são assim. Sabe aquela figurinha da mulher cheia de braços? É exatamente isso. É filho, é mercado, é cartão de crédito, é trabalho. Porque finanças, cartão de crédito é algo que é novo culturalmente falando para nós. Então, também temos que aprender. Tem várias questões, são vários braços, vários papéis que nós exercemos. Mãe, esposa, para algumas mulheres, mas filha, somos filhas. E aí no papel de filha, eu estou num papel de filha hoje delicado. Por quê? Porque hoje meu pai precisa de cuidados. Então, invertem-se os papéis. Minha mãe querida já faleceu, ok, mas sinto muita falta dela, uma mulher muito forte, que me inspirou muito. Agora, o que eu quero trazer com esta fala é exatamente isso. Qual é o teu melhor? O que é que tu precisa desenvolver ainda mais? É por aí o caminho. Quais são normalmente as dúvidas que as mulheres te procuram quando buscam a tua mentoria? A questão maior é medo. Medo da câmera. É o medo de se colocar. Agora, depois da pandemia, então, é algo muito complicado, porque sim, muitas mulheres precisaram se colocar para poder vender o serviço ou o negócio. Coisa que antes não, antes era só publicidade e estava resolvido. Mudou, só que
para se adaptar a este contexto, também precisa desenvolver essas habilidades de oratória. E aí a questão é o medo, Ana Paula. É medo. Medo de quê? O medo de falar em público tem outros medos por trás. Não é aqui o falar, não. É o medo. Ai, de ser julgada. Então, e aí? Eu falei certo? Será? E o julgamento começa quando? Só quando fala? Não. O julgamento para uma mulher começa quando é enxergada esta mulher. Então, enxergam essa mulher, vão verificar o quê? O cabelo, vão verificar a maquiagem, se está maquiada ou não. Eu, por exemplo, aderi ao cabelo branco, então estou deixando meu... mas tem mulheres que daí, tipo, as mulheres que questionam. Tá deixando? Por quê? Não pinta mais, sabe? Por quê? Porque o cabelo branco é um relaxamento? Não! Cabelo branco é meu cabelo, e ok. Mas hoje nós temos liberdade de escolha de pintar ou não pintar. E é isso que é o bacana. Daí vão questionar, vai ser julgada esta mulher pelo tamanho da saia, pelo tamanho do vestido, se tem degote ou não, a cor, a forma, se está grudado, se não está. Então, esses julgamentos pesam muito. É muito difícil para uma mulher que está ocupando um cargo de poder. Por quê? Porque não estão julgando a competência dessa mulher, estão julgando uma aparência. Então, isso é muito complicado. E se nós entrarmos na seara, então, das mulheres negras, é pior ainda. Porque além do machismo, da misoginia, nós temos também as questões de racismo. Aí, muito complicado, é bem difícil. E tem também, claro, o medo, além do medo de ser julgada, é o medo de não ser aceita. Então, deixa de ser amada, de não ser aceita. Então, nós temos que, na mentoria, verificar o que está acontecendo com essa mulher. Qual é o real medo? Porque, às vezes, o medo é só, eu não gosto. Às vezes é só, eu sou tímida. Eu sou tímida. Gostou dessa? Eu sou tímida. Mas eu sou uma tímida trabalhada. Simples assim. Sim, e quando tu traz essa questão do julgamento, o julgamento muitas vezes fala mais daquela pessoa que está julgando do que necessariamente de nós. Porque aquela pessoa que está julgando, ela vai julgar. Independente, né? Se tiver com decote, ela vai julgar. Se tiver toda coberta, ela vai julgar. Se tiver com o cabelo pintado, nossa, mas só pensa em se arrumar. Se não tiver com o cabelo pintado, olha aí que desleixo. Então, se a gente for levar em consideração os julgamentos, a gente não faz nada. Porque exatamente agora estão nos julgando. Com certeza. Mas desde o momento que iniciou a gravação. Mas é real, porque Sim. Isso é cultural. Sim. E o que nós precisamos? Na realidade, tem um trabalho que eu considero muito importante. E isso todas nós mulheres precisamos. É parar com o julgamento. Esse é um exercício que é essencial na vida de todas as mulheres para que nós possamos exercer cargos de poder. Não tem outra forma. Se eu vejo uma mulher que está exercendo um cargo de poder, eu preciso, no mínimo, quando eu pensar, porque eu vou pensar, eu vou julgar. Então, neste momento, eu pensei, para tudo, te chama atenção, Beatriz, é exatamente isso que eu faço. Para, e aí pensa numa qualidade dela. O que ela tá bonita? Por quê? Porque daí o teu cérebro muda. Em vez de julgamento, passa a ser um elogio. Pode ser que essa mulher seja muito malhada e tu ache ela bonita. Mas eu não posso me comparar, porque o julgamento é uma comparação. Eu não posso comparar o palco dela, vou falar diferente, eu não posso comparar o meu palco com o bastidor dela. Ou o contrário, o meu bastidor com o palco dela. Por quê?
Porque se ela está malhada, linda, com o corpo maravilhoso, e eu não, o que eu penso? Imagina, ela deve estar malhando feito doida. Ela está querendo aparecer. Não! Faz nada da vida, só malha. Gente, a vida dela pode ser isso, pode ser a profissão dela, pode ser que ela goste muito disso. Eu não sei do bastidor da vida dela. Eu não posso julgar só pelo visual que eu vejo. E se eu fiquei com ciúmes, com inveja, eu tenho que parar com isso. Então eu que vá malhar também. Não é verdade? Sim, e o comportamento do julgamento, ele traz reverberações. Por exemplo, se a pessoa já tem o comportamento de julgar a outra, ela está criando um campo de inibição para ela mesma, porque a primeira coisa que ela vai pensar é: vão me julgar. Claro. Porque ela está em volta desse campo de pensamento, de julgamento. Então, um comportamento que ela tende a fazer, ela acha que todo mundo faz igual. Então, ela evita de estar em vitrine, evita de estar em lugares em destaque por medo de ser julgado. E quando a gente começa a trabalhar esse julgamento, esse comportamento de julgar os outros, e a gente entender que sim, vão julgar, mas isso é problema de quem julgar, como eu falei ali no início, fala mais sobre quem está julgando do que de nós mesmos, a gente começa a entender que a gente pode viver mais leve. Isso é essencial. Isso é essencial. E realizar as coisas que a gente quer. Com certeza, com certeza. E tu estavas falando do propósito. Se nós não tivermos um propósito de vida, uma base, o que realmente eu quero da minha vida, se aí neste momento, se eu descobrir, se eu me reconhecer com este propósito, eu vou parar de julgar os outros. Por quê? Porque daí eu não tenho tempo. Porque o meu foco é exatamente fazer aquilo que eu vim fazer neste mundo. Então eu deixo de ficar falando dos outros, principalmente das outras mulheres. Tem uma fala que é importante a gente fazer aqui. Isso já ouvi de várias mulheres em outras situações, mas assim, a fulana está concorrendo a um cargo político. Pode ser vereadora, governadora, prefeita, não importa. Presidente da República, não importa. Uma mulher no poder político. Aí vem aquelas falas. Mas ela é a fulana, filha do ciclano. Então ela tem um pai por trás. Ou não, ela não tem um pai. Ela tem um marido. Claro que ela está naquele cargo. Ela tem um marido que é o fulano de tal. Não tem nem marido e nem pai. E agora? Ela deve estar saindo como fulano. Gente, o que é esse julgamento? Que a mulher não é competente para estar naquele cargo? O desmerecimento. É absurdo. Isso me dói tanto quando eu ouço isso, porque é algo que nós temos que desconstruir. Isso é algo que diminui a outra mulher e tu achas que está só diminuindo a outra? Não, tu está te diminuindo no momento que fala algo desse formato ou pensa com esse formato de outra mulher. É complicado isso. Beatriz, eu adoro te ouvir. Muita gratidão por ter vindo aqui, tá? Mas o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Minha palavra final é: passe a elogiar uma mulher, mas eu quero que tu te comprometa comigo agora. Esse elogio tem que ser hoje. Qual é a mulher que tu vais elogiar? Não adianta elogiar a cor dos olhos, porque cor dos olhos é algo que ela adquiriu pelo pai e pela mãe. Não é algo que ela construiu, não é competência dela. Então, elogie uma mulher de forma verdadeira. Tu te compromete comigo? É por aí o caminho. Incrível, maravilhosa. Então, gente, depois procure as redes sociais da Beatriz Perufo para saber mais, acompanhá-la e aprender cada vez mais.
E você que esteve aqui conosco até agora, muita gratidão. E saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na TV Cidade Farroupilha com Empreendedoras pelo Mundo. Gratidão e até lá!